Assine a Codicom Pro, apoie a Codicom e ganhe vários benefícios. Olá, você está escutando Escovando Bits, o podcast da Codicom. Eu sou o Gabriel e eu confesso que eu sou vibe coder nas horas vagas. E aí galera, aqui é o Alexandre. E pra mim, o dev de respeito usa IA e graças a ele removeu todos os problemas do meu código, removendo todos os arquivos. Fala galera, eu sou o Thiago Victorino, trabalho há 20 anos com programação e consigo fazer 20 anos em 1 hora com IA. Caraca, pesado, hein? Esse cara é brabo. Põe lá o corte rápido, Tramontina. Corte rápido, faca, é Tramontina. A gente vai só pro nosso intervalo comercial e já volta. Perguntas sobre arquitetura e engenharia. Só que de software. Neste quadro, trazemos um especialista do Asas para tirar dúvidas dos devs quando o assunto é arquitetura e engenharia de software. Hoje estamos aqui com a Larissa Martins, Tech Lead, para nos ajudar a sanar as dúvidas que recebemos. O que significa liderar tecnicamente de verdade e não só resolver pepino dos outros? Bom, eu acho que o resolver pepino, ele acaba sendo uma consequência natural das outras responsabilidades que o líder técnico ele carrega, né? Um líder técnico, o principal papel dele é ser a referência do time. É aquela pessoa que os engenheiros, os devs vão olhar e vão pensar: eu posso tirar qualquer dúvida que eu tenho com essa pessoa, tanto de negócio quanto técnica, ela vai conseguir me ajudar, vai conseguir me orientar. E normalmente o líder técnico, ele tem esse olhar um pouco mais crítico, um pouco mais abrangente ali, que não pensa só no agora, né? Pensa em todo o impacto futuro das decisões que o time toma. E tem toda a parte humana, né? Que tem um desafio ali que é bem grande também, onde o líder técnico, ele tem que cuidar das pessoas, tem que ouvir, dar essas orientações, esses feedbacks, ajudar no desenvolvimento da carreira, preparar o time com mentorias. Então, quando a gente tem tudo isso no lugar, né? Quando você tem esse papel de referência técnica, consegue orientar o time, consegue trazer o time para dentro do contexto e direcionar essas decisões, eu acredito que inevitavelmente esses pepinos, né, eles acabam aparecendo menos. Mas, e quando aparece, é bem mais tranquilo de resolver, né, de uma forma mais rápida ali. Mas, né, é uma consequência ali, né, do papel do Tech Lead, mas ele não é o papel principal, né? Então, acho que isso é uma coisa que é importante a gente deixar claro quando fala do papel de Tech Lead. O Perguntas de Engenharia e Arquitetura, só que de software, é patrocinado pelo Asas. Acesse o link na descrição do episódio para saber mais sobre as vagas disponíveis para a área de engenharia de software. Boa, estamos de volta. E aí, Thiago? Vitorino para os íntimos. Quer falar o que tu faz da vida aí para o pessoal que não te conhece? Quem é você, do que você se alimenta, por onde vive? Não, eu trabalho como eu falei ali, né, no comecinho, já trabalho com programação há bastante tempo, inclusive aqui no off, antes a gente estava conversando aí com o Alexandre, que a gente se viu a primeira vez já há 20 anos atrás, numa caravana pro FISD que ele organizou. Então, desde aquela época lá, já tentava programar, já comecei a introduzir bugs no universo. E hoje eu trabalho basicamente desenvolvendo soluções, né, que é aquela história do mais aberto do que isso impossível, né? A gente faz soluções para resolver problemas que as pessoas têm. Então, basicamente, eu trabalho em vários projetos e meu papel é achar a solução e programá-los sempre que necessário. Sim. E o tema de hoje, para quem tá escutando o episódio aí e não deu tempo de olhar a telinha do celular, o dev que usa IA merece respeito. E eu chamei o Thiago aqui porque ele deu uma palestra no Meetup agora da Codicom, que faz umas 2 semanas, e ele mostrou bastante ali como ele tá programando usando IA. E uma coisa que eu lembro que me chamou bastante atenção, que uma pessoa perguntou: quanto que tu confia no que a IA faz? E daí o Vitorino, depois de ter dado uma palestra falando super bem de IA, ele falou: eu confio 0.
Daí eu fiquei, ué, sabe aquele meme do cachorro assim, ué? Mas aí ele expliquei por que tu falou que tu confia zero. Não, mas porque justamente o que a base da minha palestra, né, e é como eu encaro o uso da IA, é para ela me teletransportar para onde eu quero, né? Então, como eu já sei, já tenho a experiência, né? Quando eu faço o início, né, da minha tarefa, por assim dizer, e uso a IA para atingir o meu objetivo, quando você tem experiência, você já sabe o código final que você quer, né? Então, antes a gente usava lá, eu gosto e uso até hoje o JetBrains, por exemplo, que era excelente para acelerar alguns processos de criação de arquivo, renomear a pasta, renomear arquivo, achar referência. Tu usava ferramentas para acelerar, né, coisa que tu fazia na mão. E eu encaro a IA hoje como esse super autocomplete, que na verdade a LLM por trás dos panos ela nada mais é do que isso, né? Então eu digo que ela é um teletransporte, né? Ela faz eu chegar onde eu quero muito mais rápido. Mas o quanto eu confio nela, zero. Porque no final a responsabilidade do código é meu, né? E o nome do commit lá tá a minha cara, então eu que vou ter que apertar o merge. Então, tem que verificar, obviamente, né? Só que o quanto eu preciso corrigir, é aí que tá o grande segredo para você desenvolver mais rápido. Uma coisa que eu tava até observando e conversando com a galera é que, assim, ainda tem aquela visão que IA é trapaça, né? E tipo, tem um preconceito com o uso de IA em alguns lugares ainda. Eu vejo que ainda tem gente que se orgulha e de falar assim, não, eu não uso IA durante nenhuma etapa do meu processo de desenvolvimento. E eu vejo que tem gente que já tá conseguindo fazer uma mesclagem um pouco maior entre isso. Será que essa parada de ter um preconceito tão grande é porque tem tanta gente que começou a só gerar código sem olhar porque ele gerava? E aí virou aquele negócio que o dev de IA, ele é um dev que não gera resultado bom? Eu acho que é bem por aí, né? É fato que esse termo vibe coding aí, né? Ele dá a falsa sensação de produtividade, né? Então, quando você precisa prototipar alguma coisa, ele acelera demais. Então, de fato, você tem a sensação que está entregando algo de código de produção, né? E aí as pessoas, lógico, elas fazem qualquer coisa que mais ou menos deu certo, já vão postar, já vão criar, já vão virar expert no LinkedIn, já vão fazer post no Twitter, no Medium, e aí as pessoas vão acreditando naquilo. Então, realmente, com certeza, a IA, ela possibilitou com que pessoas achassem que fossem programadores de verdade, né? Então, acho que sim, esse preconceito veio daí, inclusive meu, né? Inclusive, eu tive que ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo e tentar entender como usar isso aí. Eu acho que um pouco desse preconceito é válido. E hoje eu vi não sei se vocês receberam também, tá viralizando uma imagem de uma pós-graduação em Vibe Coding. Vocês viram isso? Cara, ensinando. Hoje eu vi uma palestra muito boa no Twitter. Deixa eu ver qual que é o dev que apareceu pra mim aqui. Apareceu assim no For You, eu nem sigo ele, mas ele apareceu pra mim. O tema da palestra que ele falou que estava inacabado, eu não vou conseguir achar aqui agora porque o Twitter atualizou a tela, mas era algo assim como IA é pirâmide financeira e tudo é política. E produtividade e enganação, uma coisa assim, ninguém precisa ser produtivo. Tipo, realmente um clickbait também aí, mas achei interessante esse termo de que IA é uma pirâmide financeira. E de fato, né, tem bastante coisa aí que não é verdade, né? Então as pessoas elas procuram de forma proposital, né, adquirir, por exemplo, as startups, né, muitas das startups elas não são criadas para resolver um problema, elas são criadas para conseguir investimento. Então elas jogam para a torcida, né, e a torcida quem quer é o investidor, né? Então eles vão falar o que eles querem ouvir, eles não vão tentar realmente resolver um problema. Então por isso que eu realmente acredito que tem essa bolha, né, que o pessoal faz, mas não por causa da IA, mas sim da forma como estou usando, simplesmente aplicando da forma errada, né, a ferramenta. Sim. Eu acho que, tipo, eu comecei a usar agora o Cloud Code também, porque eu tô desenvolvendo o sistema de venda de ingressos da CodeCon, e eu quero fazer isso há muito tempo já. Já tinha pensado várias vezes em começar, e eu sempre ia com aquela preguiça, assim, do tipo, putz, vou ter que programar, né, vou ter que ficar digitando códigos. E agora tá bem bom, assim. Peguei umas dicas com o Vitorino ali de como criar os meus agentes e tal. Eu acho que eu não faço 100% certo igual ele faz, que ele mostrou lá na palestra. Mas mesmo assim já tá... Eu acho bom, assim. Eu acho que ela demora um pouco pra pegar. Tipo, umas paradas que eu percebi é que ela sempre criava um controller e botava toda a regra de negócio do controller. Daí eu reclamava, né? Tipo, não, isso aqui tem que ficar num service. Joga lá pro service.
Daí ela ia lá e arrumava, né? Daí teve um dia que eu peguei e falei, cara, documenta isso aqui. E daí eu percebi que isso ajudou, que daí depois ela nunca mais fez, sabe? E é legal, é isso, né? Tipo, a IA, dizem que a IA é um dev júnior que não sabe direito as paradas, mas depois que tu documenta, ela meio que aprende e não repete mais o erro, né? As pessoas esquecem que o ser humano faz a mesma coisa, né? Então, às vezes, tu vai passar uma instrução, né, para um par, principalmente com quem não tem experiência, ele vai cometer os mesmos erros, só que vai demorar uma semana, né, para você conseguir revisar o código dele com a IA, o ciclo fica muito mais rápido. Mas eu queria destacar que hoje saiu um texto no blog do Martin Fowler. Acho que quem entende de programação conhece esse cara, né? Não foi ele que escreveu esse post, foi um Distinguished Engineering. Então, assim, quem sou eu, né, para discutir o cara aqui? Mas esse post dele, o tema é The Learning Loop and LLMs, né? Então, o loop, né, de aprendizagem e LLMs. E saiu hoje, inclusive, essa postagem aqui. E ele mostra que, basicamente, no texto dele, ele fala que justamente o processo que tem de desenvolvimento com IA é o mesmo processo que ele tem normalmente, porque uma coisa principalmente quando você está aprendendo. Então, se você está fazendo algo que o domínio é desconhecido, você pode estudar sobre aquilo, achar que entendeu, e aí quando você vai codar, você vê que não é bem daquele jeito, aí você vai buscando mais informação. Então há um loop, né, que ele fala aqui entre o que você observa, vai pro teu cérebro, depois do teu cérebro vai pro código, né, pro digitar. E com a LLM é a mesma coisa, né? Então você tem que experimentar, e esse mesmo processo que você leva é justamente primeiro definir bem o problema junto com a IA, né, ali, por isso que os MD Files, né, tem até aquela ferramenta, o backlog.md, né, que ajuda a criar tasks ou cards, né, que nem se fosse no Gira, de uma forma que os agentes possam enxergar, justamente porque você vai focando, né, pela própria limitação da LLM hoje. É difícil você transcorrer grandes loops, né, de desenvolvimento sem se perder no meio, sem ela alucinar. Então, justamente o segredo que eu encontrei foi etapas, e até eu mesmo saber definir o que eu quero, né, e testar as coisas, e você mudar a personalidade do agente para que naquele momento ele haja, os tokens dele pesem mais para uma análise do que para um código em si, né? Então realmente essa parte ajuda muito. Na verdade a IA me tornou um programador muito melhor, é isso que eu falei inclusive lá atrás, lá já mais de um ano atrás, que ela fez isso, porque justamente ela me ajudou a definir bem o problema. Isso não é nada diferente do que deveria ser antes, né? Toda essa documentação que a gente cria já deveria ter sido criada antes, quando não tinha IA, né? Só que ela ajuda a gente a chegar lá mais rápido, né? Pensando um pouco no ciclo de desenvolvimento assim com IA, aqui trazendo um pouco da minha experiência também nos últimos anos aí, em como que eu venho usando, né? Claro que quando eu comecei a usar, eu me sentia um pouco assim com uma síndrome de impostor, no sentido assim, porra, eu tô roubando o jogo, sabe? Mas eu usava muito ela pra tirar dúvidas sobre algum trecho de código, ou me ajudar a fazer uma rotina um pouco mais rápida do que eu queria, né? E até tinha uma brincadeira lá que a galera zoava, que falava que eu levava tanto tempo escrevendo um prompt que eu podia ter programado já, né? Que era muito mais rápido eu ter feito a solução. E isso vem um pouco de encontro disso que tu tá falando, né? Que, pô, se a gente escrever, documentar e explicar bem o que a gente quer, a chance de ver um bom resultado é um pouco maior. E aí, voltando para minha pergunta, sobre a questão do ciclo de desenvolvimento, pensando hoje num universo onde a gente tem o IA como um personagem aí ativo na parte de desenvolvimento de código. Hoje eu vejo que, além de documentar, eu tenho que ter o meu problema muito bem descrito e, de fato, eu tenho que ter uma base de documentação, principalmente de como tecnicamente o software funciona, muito mais robusta do que eu teria, às vezes, para alguém que poderia dar uma olhada geral em todas as views do código, né, que poderia passar por vários arquivos para ter uma noção. Hoje eu tenho que quase que obrigatoriamente ter um mapeamento dessas principais views, os principais endpoints de API, etc., de uma maneira resumida para que eu consiga ter um resultado bom na hora que eu vou desenvolver alguma função, algum método, alguma coisa nova. Isso hoje, tu acha que a galera já tá pensando nisso, tipo assim, não, eu vou documentar pensando no modelo de IA, eu vou deixar esses mapas pensando no modelo de IA, para que quando eu for usar eu tenha uma maior assertividade. Tu acha que isso já tá mudando? Quem está tendo produtividade, ela está fazendo isso, né? Então, assim, eu não sei te dizer, não posso dizer no modo geral, mas eu entendo que sim, então, tem até, inclusive, esse backlog é uma forma de fazer isso.
existe o SPEC, esqueci o nome agora do pacote lá, SPEC alguma coisa, tem até o SPEC Driven Development, né, que vem daí das especificações. Então, para você usar IA, você tem que deixar o código IA-friendly. Então, assim, as pessoas que dizem, mas a IA, ela gera código que não é limpo, ou gera que enfim, pode colocar centenas de problemas ali. Mas, no longo prazo, ainda um bom design de código faz toda a diferença. Então, quando você usa todo aquele Single Responsibility Principle, quando você tem um clean code, quando você tem variáveis com nomes, com significância, todos aqueles princípios de programação, isso alimenta a IA da forma certa, porque lembra que a LLM é um autocomplete, mais uma vez. Então, todo caractere, né, ou cada palavra ou token que ela pega vai influenciar no resultado dela. Então, a tua mentalidade muda aqui um pouco o paradigma quando você está trabalhando com IA, que antes era assim, como que eu posso resolver esse problema? Agora, ele muda para ser como que eu faço com que meus agentes resolvam esse problema. Então, isso é uma mudança de paradigma. E eu concordo contigo que a pessoa pode entrar naquela do, mas daí, poxa, em vez de escrever esse prompt, eu vou lá e escrevo o código direto para resolver. Só que isso não escala, né? Justamente o segredo está quando você faz uma sequência de agentes, né, com responsabilidades, com workflow, com cada um seu contexto, aí você consegue tirar realmente o potencial do negócio, né? Então, quando mesmo você documentando o seu código, ele é o primeiro passo. Mas, além do prompt engineering, né, que muita gente tira sarro disso, mas ele é importante, porque justamente como a LLM ela é pautada em tokens, o que você escreve, a chance de você ter o que você quer, ela aumenta. O context engineering também é extremamente, se não mais importante, que é o quê? É você dar o contexto necessário para aquele momento para a IA. Porque se ela carrega toda a documentação toda hora, então se o seu cloud.md file, por exemplo, é gigante, tem 1000 linhas, tu pensa que toda hora que você vai executar alguma coisa, ele vai carregar tudo aquilo, né, no contexto dele. E quanto mais token eu tenho, ela vai dispersando, né? Tem um paper que depois eu posso procurar, eu não sei se de alguma forma isso fica mais tarde como referência pessoal, que mostra um gráfico entre, imagina um XY, em que o eixo Y seria o nível de atenção, né? Quanto mais alto tem mais atenção, e o eixo X seria o início do contexto e o final do contexto, mostrando que no início do contexto da IA, os primeiros tokens eles têm uma atenção maior, e aí ele vai caindo, vai criando uma barriga para baixo, e aí no final ele sobe de novo o nível de atenção, significando que ele coloca mais peso nas extremidades. Então isso nos faz entender que se eu tenho um contexto muito grande, eu estou usando muito o contexto, tudo que está no meio, ele vai alucinar, ele vai perder ou não vai dar a importância que eu quero. Então o que eu quero dizer com isso? Quanto mais compacto a gente tiver no momento em que a IA está trabalhando, melhores são os resultados. Então não é somente documentar o código, mas também criar subagentes para que eles saibam onde buscar determinada documentação. Porque quando ele tem que buscar o código para entender o que está acontecendo, lembra que você está consumindo token aqui. Mas se você já cria uma documentação user-friendly, ou melhor, AI-friendly, ele já pula essa etapa, né? Então você pode acelerar o processo aí. Então assim, muda um pouco o paradigma e a forma como você vai programar, né? Você vai ter o código, você consegue manter toda a qualidade, teste de unidade, tudo que você quiser você pode ter com a IA. É só você pedir para ela e organizar os contextos da forma que tem que fazer. Pô, eu fiquei pensando sobre a pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast, que é, tipo, como a IA atrapalha quem tá querendo entrar na área. Porque, assim, tu falou que melhorou o teu fluxo, mas tu já trabalha na área há muito tempo, né? Tu tava falando aqui que trabalha desde 2006, 2007. 5, Uhum. É bastante tempo, mais de 20 anos aí. Então tu já tem um conhecimento muito bom e tu consegue explicar para IA, consegue falar o que é, sei lá, o que é um MVC de cabeça, sem pesquisar. Mas o que tu acha que isso vai influenciar para quem tá começando agora? As pessoas vão ter que, estudar muito antes de começar a programar? Ou como que as pessoas vão ganhar experiência, né? Eu fico pensando nisso. A forma como eu vejo, eu tenho isso com experiência com pessoas próximas que aprenderam a programar com LLM, né? Com IA, no caso, ou agentes. Não existe atalho ou escalar, aliás, você até consegue escalar um pouco, aprender, mas não existe atalho para aprender, né? Então, se você não sabe o que você está pedindo, e esse é um problema quando você está aprendendo, que você não sabe o que você não sabe,
né? Você acaba ficando na mão da IA, e aí é que mora o problema. Lembra que eu falei que eu confio zero na IA nesse sentido, né? Então eu vou te dar um exemplo real, porque a gente é sênior em determinadas áreas, né? Então o Alexandre, por exemplo, vem de uma carreira que trabalhou com alguns determinados tipos de sistema. Se ele fosse fazer um outro tipo de sistema, ele viraria júnior naquilo ali, mas ele teria os princípios, né? Mas assim, não tenho 100% certeza como é que é isso. Então existe uma lacuna de conhecimento aí. Essa lacuna não é interessante deixar para IA preencher, mas ela pode acelerar muito. Por exemplo, não sei se vocês conheceram já o notebook LM do Google, que você consegue centralizar, tipo, sensacional, né? O Deep Research, tanto eu tenho todos, né? Eu tenho o ChatGPT Pro, eu tenho o Claude Pro também, eu tenho o Gemini. E sempre quando eu vou fazer uma pesquisa, eu uso muito o research deles, né? Porque eu uso ela como uma aceleradora para juntar informação, mas ela não decide por mim, ela me traz a informação e eu confiro a fonte. E esse pensamento que eu tento passar para as pessoas que estão começando. Ela realmente dá a sensação de que você está programando, mas chega uma hora que o código fica ruim e você vai alterar uma coisa e, por exemplo, você não vai ter o conhecimento de boas práticas para cobrir o seu código com teste. Então você vai acabar alterando uma coisa que vai quebrar outra. E aí você vai corrigir aquela e quebra uma terceira, né? Você acaba caindo nos mesmos problemas que você cairia normalmente daqui a 6 meses, só que você cai mais rápido. Por isso que eu digo que a IA é um potencializador, né? Se você sabe o que você está fazendo, você vai fazer muito bem. Se você não sabe, você vai fazer muito mal, muito mais rápido. Uma das coisas que eu tava começando a brincar e que eu vi que trouxe resultados muito bons, que foi há uns 4 meses, eu descobri a existência dos MCPs, né? Comecei a trazer MCPs para dentro do Cloud Code e eu notei um ganho de qualidade nas coisas que eu fui fazer muito melhores. E aí depois eu acabei descobrindo o Serena, que é para trazer buscas contextuais e semânticas para dentro do Cloud Code também. Em vez de ele ficar usando seed, cat para analisar meu código, né? Ele acaba fazendo uma busca um pouco mais semântica dentro do código e ajuda bastante, né? Mas uma coisa que eu tomei como um processo de desenvolvimento é nunca pedir para executar nada sem passar de fato um contexto antes, né? Mas uma coisa também que eu faço, sempre determinar muito bem qual que é o resultado final do que eu quero. E eu notei que isso começou a trazer muito mais resultado. Quando tu disse de ser pequeno, isso ajuda. Não é aquele negócio assim, cara, eu preciso que você faça uma view ou um endpoint que retorne tal coisa. Não é só passar isso, né? Eu preciso de uma view que esteja em tal rota, que vai ver tais models, vai ver tais entidades, que vai ter que trazer os dados de tal maneira, num JSON no formato XY, que garanta tal informação, ou tal filtro, ou tal a característica de segurança, se vai estar logado ou não, se vai ter acesso ou não, e aí então ele me traz o resultado. Só que aí vem justamente um pouco do que o Gabriel estava falando, né? Eu acho que a gente ainda vai ter que ensinar cada uma das pessoas em seus determinados graus de conhecimento a como usar, né? Porque se a gente jogar na mão de um cara júnior para ele, se ele usar para faça uma view, fudeu. Ele vai cagar com o trabalho dele da empresa toda e a PR dele não vai passar, né? Mas como que tu acha, e aqui eu tô num exercício de futurologia ou de experiência mesmo, né? Como que a gente pode orientar, por exemplo, para que cada um, assim, utilize isso da melhor forma, né? Eu, dentro da empresa, eu tento orientar os juniors a perguntarem dúvidas sobre a rotina de código, como que eles conseguem fazer com que aquela lógica seja resolvida, mas não para que eles busquem a solução do fluxo de trabalho inteiro. E eu vejo que assim eles têm um pouco de ganho de aprendizado. Mas quando a gente vai para pessoas com mais experiência, a gente já pode pedir pro cara, tipo, cara, eu tenho um projeto aqui, o contexto dele é esse, gigantesco, por favor, me ajuda a criar um Docker Compose para eu poder colocar isso com Docker Swarm em algum lugar, assim, tanto faz. Já muda a pergunta, porque o cara tem muito mais conhecimento, né? Mas como que tu vê isso, assim, de a gente colocar essas caixinhas, assim, onde talvez um júnior vai usar IA, onde um pleno vai usar IA, claro que dentro das suas especificidades, né? Uhum. É uma boa pergunta. E é difícil mesmo ter uma resposta só. Mas eu vou dizer como que eu faço as pessoas júniores que trabalham comigo identificar que eles têm um leque de informação, né, um vazio, e como que eu faço no meu caso. Por exemplo, esse é um costume meu, eu leio documentação, né? E você sabe que quem começa não lê documentação, né, cara? Nem com IA, nem sem IA, né? Não lia, só pegava e talvez depois ali, quando veio o Stack Overflow ali, copiava e colava sem ao menos saber o que aquele código estava fazendo, né? Ou pior,
não lê erro, não lê mensagem de erro, né? E isso, cara, acontecia muito, acontece hoje também. As pessoas copiam o erro e colam no GPT para que o GPT resolva. Nem leu para tentar entender o que aconteceu, né? Então eu pego fazendo pergunta, né, para a pessoa, né? E a pessoa entende o que ela não entendeu, porque esse é o maior problema, a ignorância da ignorância que ela tem. Né? Então, assim, ela acha que aquilo é programar, então ela não sabe o que é realmente programar. Então, por exemplo, né, se eu peço para a pessoa fazer determinada coisa, implementar, por exemplo, um endpoint, né, e a pessoa fez, aí eu pergunto, mas aqui ele está aceitando post, patch, del, como é que está fazendo? Ela não vai saber me responder, né? Então, opa, eu preciso saber isso? Então, peraí. Falei, então tu vai e pergunta para a IA como é que tá fazendo, me mostra no código, eu vou voltar aqui daqui a pouco, você vai me mostrar. Então, essa é uma forma que eu encontrei para que eu saiba, eu tento identificar o que aquela pessoa naquele nível já deveria saber fazendo, né? Então, é isso que eu faço. No meu caso, como uma pessoa experiente, também passo por momentos de coisas que eu não sei, né? Todos nós temos esses desafios. Eu procuro tirar da minha cabeça o que não tá claro para mim e vou atrás daquilo ali. Eu uso a IA nisso aí. Só que eu uso a IA do modo diferente. Eu uso a IA do modo descoberta, né? Para eu tentar descobrir e chegar. Vou te dar um exemplo. Eu estou muito envolvido com o desenvolvimento de agentes, multi-agentes, né? Sistemas com vários agentes. Então, o que acontece? Qual que é o problema aqui? Eu tenho um monte de agente na minha empresa, na Enterprise, vou falar de uma empresa Enterprise, né? Uma situação hipotética, em que eles estão executando ações. Eu não posso simplesmente jogar para esse agente para ele montar uma query no banco e rodar direto, como o MCP, por exemplo, né? Seria uma idiotice uma coisa dessa. Sim. Então eu teria que gerar esse controle no código determinístico. Esse agente deve chamar uma tool específica para executar uma query no banco, que eu já determinei como ela deve ser. Beleza. Agora, como é que eu vou saber qual agente tem permissão para saber qual tool que ele deve usar? Quem é esse agente? Quem é o agente que está chamando aquela tool? E pior, eu estou numa empresa em que é multi-tenant, né? Um SaaS. E ele pede para listar os meus produtos, né? E de quem que é? Então eu tenho uma dupla camada aqui. Eu tenho a camada da autenticação do usuário e eu tenho a autenticação do agente. Então, quer dizer... Não, e a permissão de se o usuário pode ou não ver a informação que vai ser consultada também, né, cara? Tem dois níveis de permissões. Então, acrescentou um nível maior que é diferente. A MCP Gateway é a mesma coisa que uma API Gateway. Quem fala isso não sabe o que está falando. Porque quando tu vai na prática, tu começa a entender e ver, opa, peraí, não é bem assim. Então isso recentemente, nas minhas 2 semanas, eu passei estudando muito isso. E usei muito a IA. Do tipo assim, colocando o meu cenário, falando assim, procura por papers, procura por artigos de empresas consolidadas e traga para mim tudo o que eles têm usado. Para daí eu conseguir chegar na minha conclusão, fazer os meus testes e ver o que funciona e o que não funciona. Aí agora, agora eu acho que eu estou entendendo. Aí agora eu vou entrar no modo desenvolvedor com IA. É diferente, né? Então você dá esse switch. Então quando você tem mais experiência, você tem que ter a maturidade de saber isso aqui eu não domino ainda, é inseguro eu confiar na IA. Nunca confie na IA. Uhum. E no caso do novato, ele não sabe o que ele não sabe. Ele não sabe o que ele deve saber e ele não sabe o que ele não sabe, nessas palavras. Acho que foi uma coisa no final. Então você tem que ficar fazendo perguntas para justamente estimular ele nisso aí, né? Então esse grau de maturidade da ignorância, né? Tu explicou um pouco sobre esse teu processo, assim, de estudo, e eu tenho uma curiosidade também de entender como que é o teu processo de revisar código. Tu vai, tipo, sei lá, no Cloud Code e tu vai revisando cada linha que ele vai adicionando, daquele que ele dá um ok ou não, ou tu deixa ele fazer tudo e depois tu revisa? Como é que eu faço? Eu já uso um processo de revisão de código feito por IA. E aí eu uso modelos diferentes para revisar meu código. Então vamos colocar um exemplo. Vamos supor que eu use o Cloud Code, né? Para fazer o código. Eu vou usar um outro agente, já está salvo no meu projeto. Esse agente de reviewer, ele já sabe muita coisa sobre o meu projeto. Só que ele vai vir no aspecto um pouco mais crítico para analisar o código, para fazer uma autoanálise. Porém, eu tenho um problema. As 2 LLMs têm os mesmos pesos no final das contas. Elas foram treinadas com o mesmo conteúdo. Então, eu vou usar um Gemini CLI, por exemplo, para fazer a análise do código que o Claude criou. E vou usar o Codex
para analisar uma segunda opinião. E aí eu uso o Claude para analisar as duas opiniões e validar se faz sentido para alterar ou não. Então, só que isso eu faço sem eu precisar ficar olhando. Deixa o pau comer entre elas, né? Obviamente que isso não acontece sozinho, você tem que fazer um orquestrador para que isso ocorra, né? Aí depois eu vou olhar só o git diff. Não tem diferença nenhuma, ou vou criar um pull request para ficar mais fácil para eu analisar ali. Mas eu olho sempre depois. Óbvio que eu sempre tô batendo o olho e vendo o que ela tá fazendo. Ih, tá viajando. Eu dou um ESC aqui e paro, né? Quando ela tá pegando um caminho nada a ver. Mas geralmente quando ela tá viajando, o erro foi meu. Eu passei o contexto errado, eu não expliquei direito, o erro é meu. Aí então, peraí, deixa eu voltar e ver o que faltou aqui para que eu melhore. E aí que tá a disciplina, porque quando você escreve também os teus agentes ou os teus contextos, não é uma vez só, é vivo, né? Então, assim, você vê onde pode melhorar. Inclusive, eu não tenho isso, mas dá para criar, por exemplo, um outro agente que vai olhar o que foi a entrada, a saída, analisar o worklog, né? Porque dá para tu criar os worklogs de cada agente para tu identificar, e ele poder identificar potenciais melhorias nos próprios prompts, entendeu? Que poderia ter melhorado. Então, você tem um processo de auto-healing e até auto-improvement, né? Entre os agentes. Mas voltando, eu tenho já um processo de revisão inteligente que já pega muita coisa que talvez eu não pegaria. Mas mesmo assim, no final, eu olho o código com git diff, né? Vou ali e olho tudo. Eu não faço grandes alterações, com 70 arquivos alterados e tal, que daí eu já perdi o controle do que eu tô fazendo, pode ter certeza. Se eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo, é porque eu perdi o controle. Isso eu tô falando do projeto estruturado. Quando você tá prototipando, dane-se, né? Vamos vendo aqui, depois a gente arruma a casa, né? Então tem duas formas. Quando eu tô programando uma coisa que vai pra produção mesmo e tal, é desse jeito que eu te falei. Primeiro, na verdade, eu faço o meu processo, meu workflow de modo simples. Eu crio um arquivo task.mt e escrevo contexto. Aí eu coloco qual que é o contexto que eu acho que a IA seria bom saber. Mas não estou falando contexto de código muito geral, porque isso, em teoria, ele já deveria estar configurado. Coloco o problema que eu quero resolver e coloco a solução que eu acho que tem que ser, né? Aí eu pego para uma IA somente fazer o plano para resolver aquele problema. Primeiro ela vai lá e cria um plano de resolver. Não coloque código, não escreva código. Se concentre só na assinatura de classes e assinatura de métodos, para eu ver se ele entendeu o que eu quero fazer. A implementação para mim não importa, né, agora. E aí eu vou e faço essa revisão do plano. Aí depois eu vou para a implementação, faço a revisão de implementação, né, tanto via IA como via código. Parece que demora mais, mas não é, cara. Depois que o negócio tá configuradinho, que tu faz as paradas, por isso que eu brinquei no começo, que você faz 20 anos de programação em né? Porque realmente todo esse conhecimento que eu adquiri nesses 20 anos, eu automatizo, né? Ou eu acelero ali para diminuir o meu tempo. You've got mail. E hoje, dentro desse teu fluxo, né, eu não assisti a palestra, infelizmente, mas dentro desse teu fluxo hoje, o Gabriel comentou aí também que tu trabalha com múltiplos agentes e tal. Hoje, quando tu fala em trabalhar com múltiplos agentes, tu faz um orquestrador de agentes que, de fato, tem múltiplos agentes agindo no código, ou tu acaba tendo um descritivo de prompts específicos para cada agente, como se eles fossem comandos separados, e aí tu faz eles terem só personalidades e formas diferentes de agir sobre a task? Entendi. As ferramentas, elas agem com subagentes de forma diferente. Hoje a ferramenta de CLI mais avançada é o Cloud. Ele que define o futuro de todas as outras, né? O Cloud Code implementa, as outras vêm atrás. Então, o Cloud Code, ele tem como você criar subagentes. Você dá nome para eles, porque todo agente ele é composto de modelo, você vai dizer qual é o modelo LLM que ele vai usar, a instrução, né, que você vai dar para ele, a memória que você vai dar para ele, e as tools que ele vai usar. Só essas 4 coisas, sempre. Sempre. Qualquer agente você vai definir modelo, tools, instrução e memória. Você tem um input, você tem um output. Qualquer agente que você for criar vai ser isso. E ele te permite fazer isso já pré-programado. Então, sim, no Cloud Code eu tenho meus sub-agentes, né? Para que eles possam ser definidos. E aí eu crio, o Cloud Code também tem o /commands, que daí ele é como se fosse um template de prompt, né? Que eu posso criar. Sim. E ali eu tenho / para cada coisa. Então, se eu vou resolver um bug, ele vai seguir um template de prompt. Se ele vai fazer uma feature, ele vai seguir. E aí eu tenho, sim, esse orquestrador. E esse orquestrador, ele passa as funções para os subagentes. E aqui tem um dado importante. Quando o Cloud Code ele chama um subagente, o contexto daquele subagente fica com o subagente. O orquestrador só vê o resultado. Então, assim, ele vai e instrui aquele subagente, abre o processo, inclusive ele pode multiplicar. Então, vamos supor que você consiga identificar que ele possa abrir 4, 5 agentes trabalhando diferentes, ele consegue fazer em paralelo. É só você pedir para ele fazer, ele vai fazer no orquestrador. Então, com isso, você consegue criar os agentes para aquele determinado projeto
E aí você tem um orquestrador que faz isso. Então hoje eu uso. E aí eu uso o próprio Cloud para executar os comandos Gemini do Codex, né? Então, porque é uma linha de comando, né? Você consegue passar a query que você quer pro Codex direto por linha de comando. Então eu só ensino como é que usa e fala, passa a instrução, o prompt pro cara, só para executar aqui e pede para ele gravar no arquivo MDX. Depois analise esse arquivo MDX. Né? Então os arquivos MD são comunicação. Ah, legal. Faz ele se comunicar pelo MD mesmo. MD é só uma forma de comunicação. Tem esse backlog.md que eu comentei, né? Que é uma forma bem legal. Eu tentei criar um MCP de chat, funcionou muito legal, para daí ele funcionar como se fosse chat mesmo, pode chamar o canal, abrir um canal e fazer, funcionou muito legal, mas eu não fui para frente com a ideia, mas eu ainda acho que esse é um caminho também. Tu acha que essa visão moderna que estão tendo, de certa forma eu acho que sim, mas eu acho que isso virou moda também, de toda solução ser MCP ready, né? Tipo, toda solução agora, além de ser API, ela vai ter que disponibilizar um MCP? Cara, é ruim a gente falar para toda, né? Toda é uma palavra muito, muito, muito forte, mas eu acredito que faz sentido para muita empresa isso. Por que eu tô te dizendo isso? Se você faz o teu MCP first, vamos chamar assim, né? Mas com certeza toda essa camada de autenticação que eu te falei, né? Então não é mais simples, né? Mas se você faz a tua arquitetura de MCPs bem embolada, você consegue criar agentes de forma mais ágil. Porque a camada agêntica em cima disso é um detalhe, tá? Todo mundo tem acesso à mesma LLM, todo mundo tem acesso a escrever português, mas o que você tem por baixo dos planos são os MCPs ou as suas funções, né? Só você vai ter. Então, o segredo da empresa, se ela conseguir fazer esses MCPs, ela consegue fazer com que os clientes deles, que já estão criando agentes, possam usar os produtos dela sem precisar entrar na UI, né? Então, ou você pode criar agentes que se comuniquem via A2A, né, que é o outro protocolo de comunicação entre dois agentes, né, que é o MCP para agentes também, que é uma forma que o Google tem colocado, o marketplace de agentes. Então, assim, eu vou lá, conecto, me autentico, existe o ALF 2.1 para isso, então eu vou autenticar com a minha senha, então esse agente vai agir sobre o meu escopo, né? E aí eu vou usar. Então imagina que eu estou criando lá no Agent Builder aqui, eu tenho uma empresa de financeira, por exemplo, né? De contas a receber, contas a pagar. Aí de repente eu já consigo conectar com o MCP desse produto aqui, que eu já sei quais minhas contas para pagar, porque de repente, como eu fizer isso aqui, o meu CRM vai dar uma coisa diferente, uma promoção, vai criar uma promoção pro time de vendas, enfim, aí tu deixa a criatividade do teu cliente ser melhor e não limitado à tua UI, né? Porque o problema hoje é a limitação da UI, né? Boa. Eu ia te perguntar se existe algum código que tu nunca escreveria com IA. Ou tu confia? É que tu falou que não confia, né? Mas enfim. Cara, boa pergunta. Na verdade, eu escrevo quando eu enchi o saco e falo, cara, não sei mais como passar pra IA isso aqui, né? Principalmente coisa nova. Uhum. Esse negócio de autenticação que eu te falei, a IA não sabe fazer. Não adianta pedir pra ela, ela não vai saber fazer, entendeu? Então eu tive que documentar muito bem para que ela conseguisse fazer as coisas para mim. Mas tem um código, cara, é difícil. Talvez escrever minhas senhas, né? Isso é uma coisa que eu mesmo faria. Mas não colocaria no código senha, né? Mas enfim. Ou escrever os .env. Se tu tá fazendo isso, tu tá correndo sério risco. Principalmente se você conecta MCPs de fora, né? Que eles podem ter prompt injection, né? Eles podem fazer com que o teu agente, se você conectar, ele vai lá ler os teus .env e manda pra eles, né? Então, não é difícil acontecer. Sim, e cara, e tem, né? Hoje se tu procurar, não faz tempo que eu não faço, mas digo, esses tempos eu cheguei assim, quais são em ponto .envs que você tem conhecimento, quais são as senhas mais utilizadas para tais lugares? Cara, vinha muita senha válida que tu fazia um teste e falava assim, caraca, a galera realmente tá compartilhando informações. Não é nem a questão do treinamento, porque tem esse problema do treinamento também, que acontecia muito, principalmente no comecinho do Copilot, né, que as pessoas, faz um Google Maps aqui, pum, já colocava um key pronto que funcionava, inclusive, aí por causa do treinamento, mas até a questão de vazar e mandar, né, então é bem, bem arriscado isso aí. Colocando no Git Ignore, em teoria eles não leem, né? Mas por isso que até pedem para rodar dentro do Docker e tal. Eu não faço isso particularmente, mas seria uma boa prática, né? Rodar dentro do Docker e não rodar direto na sua máquina. Sim. Uhum. Pensando em empresas que estão nascendo agora, assim, tô abrindo meu novo micro-SaaS e é óbvio que esse novo micro-SaaS vai começar com IA já, né? Eu tenho a sensação, olhando para o mercado, e claro que
a gente já teve essa sensação várias vezes ao longo do caminho, né? De que daqui pra frente as coisas vão ser revolucionariamente diferentes, mas ela sempre vai ter uma carga técnica bem grande, né? Eu olhando pra esse mercado, falo assim, cara, nunca foi tão fácil começar alguma coisa, né? Mas eu também tô olhando assim, que nunca foi tão fácil se iludir que o que tu tá fazendo é bom, né? E aí a gente vai precisar ir pro próximo nível. Fazendo exercício de futurologia aí sobre se os devs que usam IA vão ser respeitados ou não, né? Como que a gente vai saber, uma empresa que às vezes só tem a galerinha júnior da faculdade que tá abrindo uma empresa agora, vai saber se o serviço dela tá seguro, não tá, se o código dela tá indo pro caminho certo, não tá, exceto na primeira invasão ou na primeira data leak que eles tiverem. Eu acho que é a mesma segurança antes da IA, né? Eles cometeriam talvez os mesmos erros também, né? Como eu falei, a diferença é que vai chegar mais rápido no problema, né? Daí elas vão ficar mais confiantes, né? Nada melhor do que um ignorante, né? Como diz todo cadáver no Everest foi um alpinista motivado, né? Então a pessoa mais fácil vai chegar na morte, né? Não adianta nada ter a motivação. Então, se o cenário for esse, né? Se o cenário que você falou, as pessoas são júniores e tal, tem que ter alguém com cabeça para eles, pelo menos nem que seja pagar para alguém fazer o review desse código, né? Ou pagar uma empresa que faz análise de teste de penetração, todas essas coisas aí para poder ajudar eles, tem que estar no roadmap deles, né? Talvez não é algo que precisa estar no MVP, no Product Market Fit, né? Mas eles vão definir a questão do risco-impacto, né? Então, assim, qual é a chance de algo acontecer? É alto, mas de impacto? Sei lá, nós temos, 2 clientes. Então, será que vale eu virar um sênior agora para descobrir? Então, tem a questão do equilíbrio aí, né? Agora, se a ideia for, vamos começar usando IA, um produto de IA, aí já é outro tipo de problema, né? Então, de novo, ficou muito fácil para todo mundo começar uma coisa, e você tá certo. E esse é o grande problema, porque daí muita gente vai começar também. Então, o que você vai fazer de diferente do que os outros vão fazer, né? Esse é o grande desafio aqui. Na verdade, as empresas não vão mais... O que eu enxergo hoje, está diferenciando a empresa, vender os workflows dela, basicamente, entendeu? Como que ela faz o cliente chegar mais rápido no resultado final, que eu acho que é o que o Cloud Code está fazendo muito bem para os devs. Ele consegue me fazer chegar ao resultado final. Ele é um wrapper de API, no final das contas, né? Só que ele me ajuda com os processos dele a eu chegar mais rápido onde eu quero, aumenta a minha produtividade. Então, quando você fizer um wrapper de API, de LLM, né, com um produto de startup, pensa como que você pode aumentar a produtividade de quem você está resolvendo o problema, né? Agora, já encaminhando para a pergunta final, mas eu queria saber se tu tem alguma dica de quem quer começar a implementar mais IA dentro do seu workflow, aprender mais sobre como criar esses agentes do cloud e tal. Eu até lembro que quando eu fiz aquela tua reunião, eu dei uma lida lá na documentação do próprio Cloud Code, mas ele fala bem brevemente, assim, sobre isso, né? Tipo, ele não dá tantas dicas legais, assim, igual tu me deu. Não sei se tem algum lugar que tu sabe que a pessoa pode se inspirar. Cara, os mesmos lugares de sempre. YouTube tem bastante gente ruim, mas tem bastante gente boa também. Você encontrar os caras certos, né, são importantes, quem realmente constrói alguma coisa. Tudo que é muito exagerado, que a foto a pessoa tá fazendo uma cara de assustado na thumb, coisa assim, né, provavelmente você foge desses caras, porque eles não estão preocupados em qualidade, estão preocupados em view, né. Então vai ter uns caras muito bons, principalmente de empresas. O Google tem muito bons vídeos, a IBM, caramba, muito bons vídeos da IBM nesse assunto. Então, eu acho que se você for um dev que é sênior e acredita que a IA não está te ajudando, eu diria que isso é um sintoma de que você não entendeu como é que a IA funciona, porque você está entendendo errado ela, né? Então, assim, eu lembro que uma vez o Akita, várias vezes ele falou, né, que a tua emoção, né, é inversamente proporcional ao teu conhecimento que você tem em IA, né, como mais hypado você tá, inversamente proporcional a quanto você entende. Eu não acho que ele tá muito certo nisso aí, assim, ele é um cara muito inteligente e tudo mais, mas nisso eu acho que ele não tá totalmente certo nem totalmente errado. Porque quando você realmente entende como é que uma LLM funciona, obviamente não precisa saber como é que se constrói uma, mas entender o que é aquilo mesmo, você vai conseguir usar ela da maneira certa. E eu acho que, na verdade, o que aqui quer dizer é isso, né?
É que o hype das pessoas é usarem a IA do jeito errado. Né? Então, se você tá fazendo as coisas, primeiro, se você tira a palha da IA, acha assim, tá vendo e tal, e bota print na internet tentando provar, me lembra muito aqueles taxistas que falavam mal do Uber. Né? E você sabe que eu vim da área de táxi, né? Eu já tive uma empresa que oferecia sistema para táxi, né? Então, eu observava muito isso, a negação, né? Então, eles se ferraram, né? Você sabe como é que tá hoje o mercado, tem espaço para todo mundo, mas o mercado mudou muito, né? E para os desenvolvedores vai ser a mesma coisa. Então, assim, não entre em negação. A IA já mudou, né? Você precisa entender jogar esse jogo. Então, entenda como é que a LLM funciona. Tem bastante vídeos de qualidade, como é que funciona. Porque daí tu vai entender, peraí, mas se ela tá fazendo errado, talvez eu tô instruindo errado, né? Então, eu tenho que entender as limitações dela para que eu faça com que ela trabalhe melhor. Então eu daria essa dica, né? E onde procurar? Cara, documentação, só que a documentação tu não vai ler uma vez e vai entender. É que nem Bíblia. Você lê, aí de repente daqui a 10 anos você lê e fala, cara, mas não é possível, todo dia eu tô indo na igreja e nunca vi esse versículo antes. Documentação é a mesma coisa. Tu vai ler, caramba, como é que eu não vi isso antes? Porque atualmente não tá preparado para absorver aquele conhecimento naquela hora. Você vai ler e depois você vai ler de novo. E eu estou estudando muito o Google ADK, né? Que é o Asian Development Kit, né? E a documentação é pequena, tá vendo lá? Vai ter, sei lá, 10 links. E toda hora eu tô olhando e falo, como é que eu não vi isso antes? Ou eles estão atualizando e eu não sei, né? Mas tem coisa que, tava na cara aqui, por que eu não voltei e fiz? Então, documentação é uma fonte extremamente importante. Eu acho a documentação do Cloud boa, mas eu aprendo muito com vídeo, né? Thiago, tem gente que aprende lendo mais, né? Eu aprendo muito com vídeo. Então, tem uns caras muito bons que pode ajudar. Então, se você quer aprender de graça, é YouTube e documentação. E vai conseguir aprender bem, assim. Eu tenho alguns cursos pagos que eu fiz, que realmente a qualidade é muito boa. Mas já dá para dar um bom diferencial já com o YouTube. Não quer deixar a dica aí do curso? Cara, tem um cara aqui, ó. Deixa eu deixar até o... Esse cara eu acho muito bom, ele que me abriu a mente para fazer os workflows, e ele tem muito vídeo no YouTube bom aqui. Achei o cara aqui, ó, Indie Dev Dem. Cara, esse cara é muito bom, ele tem um curso ali, Agentic Engineering é o curso dele. Eu comprei o curso, não é barato, mas é muito bom. Mas os vídeos que ele já coloca ali, já eu acho que principalmente o Alexandre, que é mais sênior, ou a galera mais sênior, vai entender a linguagem dele, sabe? Tipo assim, porque ele é um cara que dá pra ver que ele entende de programação, ele não é um cara que entende de IA, assim, né? Mas é o cara de programação que usa IA. Eu gosto muito da abordagem dele no assunto. E eu abri aqui o link que tu mandou do YouTube dele, a capa dele é Think, Plan, Build. É tipo só o que a gente falou desde o começo, né? Exatamente. Massa. Isso mesmo. E tem um outro cara que ele é muito bom, mas ele fala mais de criação de agentes no sentido de para resolver sistemas ou coisa assim. Mas eu acho que para dev, que é o nosso assunto, esse cara assim seria o meu número 1 assim, de indicação. Eu acho que se você assistir uns 3 vídeos dele, você vai falar, cara, e a edição dele é muito boa, sabe? Então, assim, ele junta a edição com o que ele explica, sensacional. Pode ir com fé aqui que vocês não vão se arrepender. Já tô até me inscrevendo aqui. E aí, um júnior que manja de IA ou um sênior bombado? Putz, grila. Depende pra quê, né? O famoso papagaio aprendeu a falar droga. depende e vira sênior, né? Eu queria ver se colocava o cara numa enrascada aí. Mas depende, né? Se eu tô querendo fazer um MVP, talvez um sênior, um júnior motivado, né? Com IA consegue entregar, né? Mas depois que tá escalando, aí eu quero um sênior que... Eu tava lendo uma pessoa que falou o seguinte, cara, a gente vai ter que escolher nas próximas semanas, né? Nos próximos meses e anos, provavelmente, se a gente vai querer contratar um júnior, porque a gente vai ter que pagar, incluso no salário dele, todas as assinaturas de todas as clouds, o que já dobra o salário dele, ou se a gente já vai direto para um sênior, que ele ganha bem, ele paga as licenças dele, e aí talvez fique mais barato no futuro próximo, assim. Mas eu gosto daquela frase que diz, você não vai perder a tua vaga para IA, mas você vai perder para pessoas que usam IA, né? Bem, sim. Então isso é fato, cara. Então assim, se você não tá usando, mais uma vez, né? Você pode achar que eu tô errado, falar que tudo bobagem que eu falei aqui, mas infelizmente você tá errado. Você vai ter que encarar a realidade mais cedo ou mais tarde, entendeu? Porque eu não tô falando que o código vai sozinho pra produção, né? Mas com certeza a produtividade eu ganhei muito. E eu sou aquele cara chato do teste. Eu sou o cara que fez todos os... Se tu abrir lá o curso cleancode.com, o site cleancoders.com, Cleancoders, é o do Uncle Bob, vocês devem conhecer o Uncle Bob. Tem muita gente que não gosta dele, né? Principalmente os que querem mostrar que sabe assim, mais que os outros.
não gosto do Uncle Bob, mas cara, tu vai lá e vai no browse vídeos dele. Eu só não fiz de Java, de mobile, mas todos os de arquitetura eu fiz todos. E o que eu mais aprendi com ele é o seguinte, cara, código tu não tem teste, tu não sabe se tá funcionando, você só acha. Então, é a mesma coisa com IA, não mudou nada disso mudou, nada eu joguei fora desse conhecimento. Então eu sempre fui um cara muito chato com isso. E porque eu não quero me incomodar. Eu acho que o sênior, justamente, ele fica chato no fim da vida, porque ele não quer se incomodar. Então ele faz as coisas para não se incomodar. Eu tô usando a IA e não quero me incomodar, e não tô me incomodando, pelo contrário. Então, muito mais produtivo. Boa. Então é isso. Se você não gosta de IA, provavelmente você vai perder seu emprego para um júnior que sabe usar IA. Foi o Thiago que falou isso, né? É isso que a gente conclui aqui desse episódio, né? Vou fazer esse corte aqui no final. Não, mas eu acho que depende muito do... Tem gente que até hoje programa do jeito antigo. Tem a empresa que se orgulha de dizer que tem o framework próprio PHP 4, né? Então vai ter mercado para todo mundo. O que mostra que o orgulho é completamente relativo, né? Sim. Mas quem não conhece? As melhores vagas geralmente tendem a ser para as empresas que mais produzem, né? Então, é isso. Você escutou Escovando Bits, o podcast da Codecon. Siga a Codecon nas redes sociais, assine nossa newsletter e participe de nossos eventos. Você encontra todos os links no site codecon.dev. Valeu e até a próxima. Falou. Assina o Pro. Valeu. Este podcast foi editado pela BZT.